Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu vou gravar mais uma aula, pessoal. A aula de hoje é sobre cotadas, né? Projeções cotadas. Então, vou explicar um pouco do básico, né? Para que vocês comecem a compreender como que a gente faz, como que a gente projeta um ponto, como que a gente classifica as retas que a gente encontra, como que a gente vai aplicando a inclinação, a declividade. Tudo isso é extremamente importante para que quando for lá na frente, ou quando vocês estiverem resolvendo alguma questão, vocês consigam resolver a questão, né? Eu vou começar agora explicando sobre o ponto, que é o básico, né, para que a gente comece a compreender o que é o ponto e a gente comece a projetar ele. Depois que a gente projetar, a gente vai encontrar retas e essas retas a gente vai classificar elas como em três tipos, né? Então eu vou começar a criar a partir de agora. O ponto que eu vou utilizar nas minhas monitorias, eu vou utilizar um X, né? Basicamente é assim mesmo. Deixa eu só ver como que tá aqui. É exatamente isso daqui, ó. Esse X, tá bom? Deixa eu só apagar isso. Pronto, um X. Dá dessa forma. O X, que é o ponto, ele é acompanhado de outras três coisas, né? Ele é sempre acompanhado de uma letra, aqui eu vou utilizar uma outra cor. Pronto, vai ser utilizada uma letra, aqui eu vou começar pela letra A. Depois ele é acompanhado de um parênteses aqui em cima sobre o X. Sobre esse parênteses é onde vai estar algum número, né? Esse número ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo, que é o zero, né? E o A ele é acompanhado de um número, que pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5. Esse número ele quer dizer que em qual plano esse ponto está. Então aqui a gente sempre começa, as questões ela sempre começa no plano 1, que é o π1, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Pronto. Então a gente meio que, eu já vou ensinar para vocês como que a gente lê um ponto, né? Quando eu olho para esse ponto, ele é o ponto A, né? Então, Jorge, me diga quem é esse ponto. Esse é o ponto A, né? O ponto A no plano primário. Por que o plano primário? Porque a gente tem um número 1 aí. O número 1 ele sempre vai acompanhar essa letra, né? Quando a gente projetar, sei lá, 5 vezes, que a gente não costuma fazer isso muito dentro de expressão gráfica, a gente só chega no máximo ao segundo, terceiro, né? Então a gente segue dessa forma. Sempre vai ser acompanhado, a letra ela sempre vai ser acompanhada a partir de um número. Então vamos lá, vamos ler novamente. Ponto A no plano primário com cota qual? A gente não tem nenhuma cota ainda. A cota é o número que vai estar aqui dentro. Mas a gente não tem nenhuma ainda, nenhuma cota. Então eu vou ensinar para vocês agora os três tipos que a gente tem de cota, que são cotas positivas, cotas nulas e cotas negativas, que é cotas positivas, cotas nulas e cotas negativas. São esses três tipos que a gente tem. Esses três tipos de cotas que é o que a gente vai encontrar dentro das nossas questões. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar uma cota positiva. Eu vou colocar o número 3. O número 3, né? Então aqui agora eu vou criar um outro ponto. Vou criar um outro ponto aqui. Vou colocar A também. No plano primário, a gente sempre começa no plano primário. Aqui eu coloco esse parênteses. Aqui, como eu já coloquei uma cota positiva, eu vou colocar uma cota nula, que é o zero. E depois eu vou colocar um outro ponto aqui, né? Que eu vou colocar A também. No plano primário, com cota
vai ser cota negativa menos 3. Então, a gente sempre vai encontrar nas nossas questões pontos com essa característica aí, que é o, o cotas positivas, cotas cotas positivas, cotas nulas e cotas negativas. São esses três tipos. Então vamos lá ler esses pontos. Nesse ponto aqui eu tenho o ponto A no plano primário com cota positiva 3, né? No outro agora, ponto A no plano primário com cota nula. Depois, o ponto A no plano primário com cota negativa menos 3. É dessa forma que a gente lê, né? Estou falando um pouco mais lento para que vocês realmente compreendam tudo. Então já expliquei como que funciona, como que a gente lê um ponto e quais os elementos que a gente encontra no ponto, que é exatamente isso. A gente encontra esse x, né, que é o próprio ponto. A letra, ela é a identificação desse ponto. O número é a identificação do plano que esse ponto ele se encontra, né? E o último é a cota, que identifica qual é o tamanho, né? Qual é a distância, enfim, o tamanho realmente desse ponto. Então são esses quatro elementos que formam um ponto. Então a partir disso, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o plano. Então nas nossas questões a gente realmente vai encontrar os pontos dessa forma, e a gente vai ter que projetar esses pontos, e a partir disso a gente começa a encontrar retas, e a gente vai classificar essas retas, né, em três tipos. Vamos lá. Aqui eu vou criar um novo ponto, vou criar apenas um e a gente vai projetar ele. Então eu vou fazer novamente de azul aqui, esse ponto, vou fazer tudo de azul mesmo. Tem que fazer menor. Então, a gente tem esse ponto, faltou na verdade eu colocar o número 1, que é o plano primário. Como que a gente projeta esse ponto? A gente tem esse ponto, a gente tem que criar um plano. Um plano a gente pode criar ele agora, como a gente não tem muitas informações, a gente pode criar ele em qualquer lugar. Então, eu vou posicionar ele exatamente aqui, ó. Criei ele exatamente aqui. Esse é um plano. Aí eu vou dar um zoom aqui, e sempre que vocês fizerem um plano, vocês têm que colocar a identificação dele. A identificação dele, que é o plano P1, P2. Por que P1 e P2? P1 é a identificação desse número, porque a gente tem, primeiro, o plano primário, que são todos os pontos que tem o número 1. A gente sempre começa isso. Então, a primeira vez que você for fazer um plano, vai ter exatamente essa identificação, P1 e P2. Por que P2? P2 é algo que vai ser encontrado aqui em cima, né? Então, P1 é o que está embaixo, P2 é o que vai estar em cima, né? Então, como que a gente projeta esse ponto? Aí são muitas informações que vão sendo adicionadas nas questões, que realmente as pessoas realmente têm que compreender o que é cada termo desse. Então, eu já expliquei o que é o ponto, como a gente projeta o ponto, como que a gente lê, expliquei o plano, a gente coloca ele em qualquer lugar inicialmente, e agora a gente vai ter que projetar esse ponto. Então, eu vou trocar aqui a cor, e a gente vai ter que fazer uma linha de chamada, que são linhas que saem do ponto e vão até o meu plano. Chegou o meu plano, a gente vai ter que fazer uma outra coisa nele, projetar, usar agora a nossa cota. Projetar agora a nossa cota. Então a gente vai começar fazendo a linha de chamada, que já é uma outra denominação. Então linha de chamada é a linha que sai do centro do nosso ponto e vem até aqui em cima. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer, ó.
Tá vendo? E isso daqui tem que ficar, deixa eu voltar, isso aqui tem que ficar, ó, perpendicular, sempre 90 graus. Se não ficar lá na frente, não ficar perpendicular, é porque tá errado. Então vai ter que apagar novamente, criar um novo plano e fazer. Tem que ficar obrigatoriamente perpendicular. Então a partir de agora o que, que a gente faz? A gente vai utilizar, a gente vai ver qual é esse número que a gente tem aqui, é 3. Então a partir desse ponto aqui, ó, deixa eu aumentar ele mais. Desse ponto a gente vai subir 3 centímetros. Então a partir daqui a gente faz isso, ó. Subir 3 centímetros. Coloquei uma distância menorzinha mesmo. 3 centímetros. Pronto, achei onde é 3. Vai fazer o que agora? Eu vou marcar o meu ponto. Fiz um outro X novamente. E aqui embaixo eu coloco a mesma letra que a gente tem embaixo. Se embaixo eu tenho A. Aí qual era o número que estava embaixo? Era o 1. Agora a gente já projetou esse ponto. Então aqui eu tenho que colocar quem? 2. Então embaixo era A1. Aqui vai ser A2. E sempre funciona exatamente dessa forma. Tá bom? Então a gente vai ter que fazer exatamente isso. Deixa eu só apagar novamente aqui para fazer. Pronto. Isso daí. Então a gente tem os pontos que eles estão no plano primário, que é o π1, e o π2 é o A2. Entenderam? Então a gente sempre vai ter o plano primário, que é sempre o 1. A gente fez a linha de chamada, que é essa linha aqui em vermelho, né, que sai do ponto e vai até o meu plano. E a partir do plano, a gente tem que representar a nossa cota, que era 3. Então, a partir desse ponto aqui, eu subi 3 centímetros. Cheguei em 3 centímetros, marquei um X novamente e coloquei a minha letra embaixo, que era A. Aqui em cima também vai ser A, porque é o mesmo ponto. E o 2, porque agora está no plano secundário. Entenderam? Então, vamos supor que eu tivesse uma cota negativa. Então, vamos lá. Deixa eu só trocar a cor, colocar em preto. Eu tenho um ponto. Aqui eu tenho meu plano. Aqui eu tenho ponto B no plano primário com cota menos 2. Menos 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Trocar a cor agora para vermelho. Do centro, eu faço uma linha do centro até o meu plano. É sempre dessa forma. Aqui tem que ficar obrigatoriamente perpendicular. E a partir de agora, eu vou ver o número que eu tenho, que é a minha cota, que é menos 2. Então, o menos 2 vai ser para cima ou para baixo? Vai ser para baixo, porque é negativo. Então, vou trocar a cor. Então, a partir daqui, ó, desse ponto, ó, deixa eu dar o zoom. A partir desse ponto, eu vou ter que representar a minha cota, que é menos 2. Então, vai ser para baixo. Então, vamos lá. Aí, você coloca a sua régua aqui, coloca a sua régua e faz assim. 1, 2. Parou em 2 aqui. Eu estou colocando um tamanho qualquer. Chegou em 2, ó. Marca quem? O X, para mostrar que você realmente encontrou aquele ponto. E aqui embaixo você coloca quem? A2. Entenderam? Então fica exatamente dessa forma. Ah, Jorge, o A2 não. Eu que errei agora. É o B2. É o B2. Porque aqui embaixo era o B1. Aqui embaixo era o B1. Aqui embaixo era o B1. E aqui em cima agora é o B2. Tá? Aqui em cima é o B2. Tem que obrigatoriamente ficar dessa forma. Então, vocês têm que entender muito bem como que a gente tem que projetar um ponto. A gente tem que observar primeiro qual é a cota dele, se vai ser para cima ou para baixo. Então, a partir do momento que a gente vai projetando isso, a gente vai encontrando... a gente encontra retas e a gente vai classificar essas retas agora. Então, vou fazer novamente isso aqui. Aqui embaixo, ó, eu vou criar
um plano. Vou fazer de preto o plano. Ó. Pronto. Fiz um plano. Dou um zoom, coloco quem... Deixa eu fazer menor. Dou um zoom e coloco quem? Pi1. Eita, não dá. Pi1, Pi2 aqui. E agora eu vou colocar alguns pontos e a gente vai projetar esses pontos e a gente vai encontrar 3 tipos de retas e a gente vai classificar e a gente encerra o nosso vídeo, tá bom? Então eu vou trocar a cor, vou colocar um azul, vou fazer o meu ponto aqui embaixo, ó, fazer bem pequenininho mesmo. Vai ser A1 com cota 3, tá bom? Aqui eu vou colocar aqui, na verdade, bem pertinho. Vou colocar B1 com cota 3, tá? B1 com cota 3. Agora a gente vai projetar isso aí, porque não tem mais espaço aqui do lado. A gente vai projetar, utilizar o que eu já expliquei no começo, mudar a cor para o roxo. E a gente vai ter que fazer o quê? Uma linha de chamada, que é a linha que sai do centro do ponto e vai até o meu plano. Então, vamos lá. Saio do centro do meu ponto e venho até o meu plano. Centro do meu ponto e venho até o meu plano. Então, isso é um passo. Eu já fiz isso, eu já começo a executar realmente tudo direitinho. Fiz isso, essa linha em roxo é a linha de chamada. Então, agora eu vou observar quem? A minha cota, que são os números que estão dentro do parênteses. Então, a partir desses pontos aqui, desses 2 pontos, eu vou utilizar, projetar essas medidas, essas cotas. Então, a partir desse ponto, ó, eu vou colocar 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, parei aqui. A partir daí eu faço o quê? Venho em preto agora e marquei o meu ponto. Vamos agora para cá. Qual era a medida daqui de baixo? Era quem? Era 3. A medida daqui também é 3. Então, vou projetar novamente, ó. 1, 2, 3. Pronto. Encontrei o 3. Faço o que agora? Ó, marquei o meu ponto. E aqui eu não posso esquecer de colocar em vermelho. Aqui quem era esse ponto? Esse ponto era o B. Esse ponto era o B1. Então, quem é que eu tenho que colocar aqui? B2. Se embaixo era B1, aqui é B2. Aqui embaixo, ó, é A1. Então, quem é que eu tenho que colocar aqui? A2. Agora, gente, eu tenho que ligar os 2 pontos. Eu projetei, eu tinha 2 pontos, ó, aqui, ó. O ponto A1 com cota 3. Vamos lá ler. Ponto A no plano primário com cota positiva 3. Eu tenho outro ponto, ponto B, que é o ponto B no plano primário com cota positiva 3. Então, eu estou vendo que os 2 pontos eles têm a mesma cota, eles têm o mesmo tamanho. Por mais que um esteja aqui embaixo e outro esteja aqui em cima. Realmente isso não importa. Porque aqui em cima eles ficaram iguais. Por que eles ficaram iguais? Porque as cotas são iguais. Então, se eu tenho um ponto que começa em 3 e termina em 3, então eu sei que aquilo é constante. Então, a gente vai encontrar uma reta de cota constante, né? Vou colocar aqui em azul, né? Vou colocar aqui. Então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que ligar esses meus 2 pontos. Então, essa reta em azul que eu acabei de encontrar é uma reta de cota constante. Por quê? Ela começou nesse ponto aqui, com cota 3, e terminou esse ponto com cota 3. Então, se eu marcar aqui, ó, assim, venho aqui em preto, vou explicar isso mais pra frente. Se eu digo, quero um ponto aqui, esse ponto ele vai ser o C2. Qual é a cota desse ponto? A cota desse ponto vai ser 3. Por que 3? Porque aqui começa em 3 e aqui termina em 3. Então, qualquer ponto que eu marcar aqui no meio, se eu der um zoom, fizer um ponto bem pequeno aqui embaixo, em cima do plano, ele vai continuar tendo 3. A cota deles vão ser 3. Porque
a gente encontrou uma reta de cota constante, né? Porque aqui embaixo a gente viu que eles estavam um mais em cima e outro embaixo, mas a cota é a mesma. Então, se ela é a mesma, a gente encontrou uma reta de cota constante, né? Então, essa é uma das retas que a gente utiliza nas nossas questões, né? As questões ela sempre pedem. Aqui, como tem um espaçozinho, eu vou fazer a outra, que é a reta básica. A gente também tem bastante. Vou fazer em azul. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar dois pontos, eles vão estar sobre o outro. Então, vou colocar aqui, ó. Vai ser o C1 e aqui o D1, né? Então, eu tenho isso agora, os dois pontos. Qual é a cota dele? Qual é a cota dele? Eu vou colocar menos 1, porque eu não tenho muito espaço. E aqui eu vou colocar 5. Pronto, 5. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar. Eu subo todos os pontos até encontrar o meu plano. Então, vamos lá. Ó, fiz isso, voltar, ó, subir até encontrar o meu plano. Pronto, já fiz isso, já é um passo. Agora eu tenho que representar as minhas cotas. Eu tenho um ponto que começa com menos 1 e outro ponto que tem 5. Então, se vai ser menos 1, vai ser o quê? Vai ser para baixo. Então, deixa eu só mudar a cor, colocar essa daqui. Então, menos 1 vai ser o quê? Venho aqui, ó, nesse ponto e desço menos 1. Então, aqui, ó, encontrei o meu ponto, que vai ser o C. Como aqui não tem muito espaço, mesmo assim eu vou colocar aqui em cima. Vai ser C2, porque já temos um C1 aqui embaixo. Então, é sempre o C2. A partir de agora, eu vou projetar quem que falta? O ponto D1, que tem cota positivo 5. Então, a partir desse ponto, ó, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, achei o 5, marco aquele meu ponto e coloco quem? D2, porque o D1 eu já tinha aqui embaixo. Então, essa reta que foi formada, ó, note que ela ficou aqui, ó, perpendicular. Então, retas que são formadas de forma perpendicular sempre são retas básicas, tá bom? Ah, Jorge, mas aqui, ó, também tá 90 graus. Mas isso daqui, essa linha em roxo, ela não é uma reta que foi formada a partir do ponto. A nossa reta que foi formada a partir do ponto é essa distância daqui, tá? A distância dessas duas setinhas. Então, essa é a nossa reta. E ela não está perpendicular, ela está paralela ao meu plano. Então, essa aí já é um outro tipo, que é a reta de cota constante. Retas que foram formadas a partir de 90 graus, que foi essa aqui, são retas básicas. Então, é exatamente isso. Agora, falta só uma, que é a reta inclinada, para a gente encerrar. Reta inclinada é tudo aquilo que tiver inclinado. Então, eu vou fazer aqui. Vou tentar fazer aqui. Em preto. Aqui eu coloquei, ó, um plano. Aqui embaixo eu coloquei, vou colocar dois pontos, vou colocar um aqui. Vai ser um com cota 0 e outro ponto aqui com cota 4. Deixa eu ajeitar esse 4. Com cota positiva 4 e esse vai ser o F. F1. Então vamos lá. Qual é o passo? Sempre, ó, fazer uma linha que é linha de chamada e parou. Foi no outro ponto, parou. Pronto, já achei esses dois pontos. A partir de agora eu tenho que colocar quais são as minhas cotas. Então vai ser 0 e 4. Então o 0 ele já está exatamente aqui nesse ponto, porque o plano ele é o próprio 0. Então eu já tenho esse ponto. Agora eu tenho que projetar essa cota de 4. Essa cota aqui com a cota 4. Então vamos lá. Vou fazer roxo. Subir, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, parei aqui.
marquei esse ponto, parei aqui, ó, marquei esse ponto. Então aqui vai ser quem? É 2. E aqui vai ser F2. Tá bom? Então é exatamente isso. Agora eu tenho que ligar os dois pontos. Então eu vou ligar em preto. Tá bom? Então, ó, fiz isso. Fiz isso. Então note que a gente tem três tipos de retas. Retas que são formadas de forma paralela, retas que são formadas 90 graus e retas que ficam de forma inclinada. Então a gente tem três tipos de retas que a gente vai encontrar nas questões que a gente estiver resolvendo. Então é basicamente isso. Essa é a classificação das retas que nós temos. Sempre que vou repetir novamente, sempre que tiverem retas que ficarem de forma paralela, são retas de cota constante. Retas que forem formadas a partir dos pontos e que ficarem de forma perpendicular são retas básicas. E quando a gente já olha, a gente vê que é inclinada, então a gente já sabe que essa reta que tiver inclinada, ela vai ser uma reta inclinada. Então eu paro por aqui e eu vou resolver uma outra questão utilizando esses dois conceitos. Então é basicamente isso. É para explicar esses pontos, eles são extremamente importantes para que vocês consigam entender como que a gente projeta um ponto.